Senhora presidente, senhoras e senhores deputados que ainda resistem em plenário para usar da sua voz no expediente final. Senhora presidente, eu confesso que hoje estou muito triste. Primeiro, porque ontem, como lembrou bem o deputado Milton Rangel, tivemos reunião da Comissão de Orçamento para discutir a LDO de 2018 e também as perspectivas para 19 e 20. E o quadro arrasador, sem contar, naquela análise, com nenhum recurso oriundo da possível aprovação do PL 343, nem de qualquer outra dessas medidas que temos lutado para ter mais dinheiro. Mas um quadro drástico de chegar em 2020 com um buraco em vermelho praticamente do tamanho da folha. Então, esse é o primeiro motivo. Concomitantemente a isso, 9 ônibus foram incendiados pelo narcotráfico. Um êxito da Polícia Militar, mas o caos está estabelecido, porque a própria Polícia Militar carece hoje, fundamentalmente, de recursos. Fizemos uma análise outro dia dos últimos 10 anos do que gasta a PM, e a gente pode verificar que de 2014 para cá a queda foi vertiginosa, ao ponto de não ter combustível, de não ter conservação dos veículos, etc, etc. Aí você associa isso à publicação hoje do decreto Temer-Meirelles, retirando da metodologia de cálculo dos royalties o preço de venda no petróleo, quando o Brasil está com uma tendência imensa à exportação de petróleo, a gente passa a verificar que a insensibilidade é ampla, geral e restrita. Estou falando na insensibilidade. Um presidente que não tem nenhum apreço pelo Estado do Rio de Janeiro. Não vou falar do ministro da Fazenda, que esse é óbvio, que eu não sei nem se tem apreço por alguma unidade da federação. De outro lado, nós temos um governador que perdeu a sua autoridade política. Porque numa situação como essa, nisso eu tenho concordância com, se eu não me engano, foi o deputado Paulo Ramos que fez essa proposta, era hora do governador, o presidente da casa, numa segunda ou sexta-feira, chamar aqui os 46 deputados federais, os 3 senadores da República e mais os 70 parlamentares, os vereadores dos mais diversos municípios, porque o royalties não afeta só o Estado, não, afeta os municípios petroleiros, encher isso aqui e promover um grande ato e depois fazê-lo em Brasília. Mas isso precisa liderança, precisa autoridade. Então, tudo isso nos entristece. Essa luta de alterar essa metodologia vem desde a CPI, que o deputado Paulo Ramos participou, e fomos ali naquela CPI, dia sim, dia não, debatedores assíduos, e eu todo dia respirava fundo
para não responder o deputado Paulo Ramos, mas para avaliar as perdas da má gestão da Petrobras que teve o Rio de Janeiro. Esse trabalho nasceu dali, e que foi no primeiro semestre de 2015. Já se foram praticamente 2 anos de luta, com muitas reuniões na Agência Nacional de Petróleo, discursos, etc. Agora, o governo federal, por isso que é canalice, para arranjar a solução, deputado Zaqueu, para arrebentar o funcionalismo público, eles encontram rapidamente, vender a SEDAI, aumentar a alíquota da Previdência de 11 para 14, criar sobre-alíquota. Quando é para dizimar o funcionalismo público, eles têm uma pilha de soluções. Mas quando é para contrariar os interesses do capital das concessionárias de petróleo e gás, aí se quedam rendidos. Então, é difícil de você engolir isso sem explodir, porque isso é de uma insensibilidade total. É claro que isso vai ser demanda na justiça, etc. Mas se as regras daqui valem para Brasília, era hora do Congresso Nacional fazer um decreto legislativo e caçar o decreto presidencial, porque isso não afeta só o Rio de Janeiro, não. Afeta o Rio de Janeiro, afeta o Espírito Santo e todos os outros estados produtores. Não é só o Rio de Janeiro. Claro que nós afeta ao Rio de Janeiro, mas que a todos, até porque 70% da produção aproximadamente é nossa, mas afeta a todos que produzem. Então isso mexe com o Congresso Nacional como um todo. Então é um dia de tristeza, porque a crise é tão grande, e quando você vislumbra uma mínima chama, lá no finalzinho do túnel, vem alguém e apaga. E dessa vez quem está apagando é nada mais, nada menos que o presidente da República e o ministro da Fazenda. Aqueles que proclamam que querem salvar o Brasil. Salvar o Brasil matando o Rio de Janeiro é impossível, senhora presidente. O Brasil só se salva como federação se as unidades federativas forem fortes, vigorosas e sadias. Não tem saída para o Brasil com determinadas unidades federativas achincalhadas. E o Rio de Janeiro é o segundo produto interno bruto desse país, ali para e passo com Minas Gerais e perdendo para São Paulo. Então, esse tema é um tema relevante, porque nem a consideração de conversar com os integrantes do governo, quer seja da Assembleia, mas principalmente do Poder Executivo, eles tiveram. O secretário-chefe da Casa Civil foi pego de surpresa, como eu também o fui. Se foi pego de surpresa, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Haviam boatos, mas também publicar o decreto no dia que haver a reunião de conciliação é dose. Eu confesso, senhora presidente, que minha paciência se esgotou em relação a esse governo que não tem um mínimo de respeito pelo Estado do Rio de Janeiro e por sua população.